Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou vir aqui mostrar para vocês como é o setup do sensor de visão da Rick Robot, o SC3000, tá bom? Eu vou deixar junto à descrição do vídeo a parte com todos os datasheets e também manuais de instrução, junto com os diagramas de ligação, tá? Do sensor de visão e também toda a linha da Rick Robot, tá? Eu também vou deixar na descrição o link para baixar o software, tá? O software que a gente utiliza é o SCMVS para os sistemas e sensores de visão, tá? Então vamos lá. Primeiramente, depois de vocês terem energizado tudo o sensor de visão e ter colocado a parte de comunicação junto à porta RJ45, ele vai aparecer aqui no software lista de câmeras e vai aparecer um símbolo de interrogação aqui, ó, de aviso. Isso quer indicar que a faixa de P da sua placa de rede e do sensor de visão não estão na mesma faixa de P, tá? Esse software aqui, ele é muito intuitivo até nessa parte de configuração de IP, tá? Eles vão ver que ele é muito mais intuitivo que a parte que o software da Cognix, tá? Então, vamos lá. Como ele não está na mesma faixa de IP, aqui ele já vai aparecer o IP do sensor de visão. Se eu clicar nesse, vou fazer mais devagar, se eu clicar nesse lápis aqui, ele já vai puxar o IP da minha placa de rede, tá? Ele já vai puxar meu IP da minha placa de rede. O começo, eu só devo mudar o final. Então eu coloquei 63 aqui, dou um OK, tá? Ele vai resetar o sensor de visão, ele vai demorar um pouquinho, tá? Ele vai resetar com um novo IP. Aqui também vocês precisam colocar um nome e uma senha, tá? Esse nome e senha vão estar no manual do produto, tá? Mas administrador e a senha é A maiúsculo, B minúsculo, C minúsculo, 1234, mas está no manual bem certinho ali, tá bom? Só esperar uns minutinhos até reiniciar o sensor de visão. Caso ele demorar muito para reiniciar, às vezes pode ser que ele demore, tá? O ideal é vocês tirar ele da energia e reenergizar de novo. Às vezes demora bastante. Pronto? Vocês vão ver que quando ele fazer esse reset, ele vai voltar a funcionar após ele ligar os LEDs do sensor de visão, tá? Ó, veja que ele já apareceu agora aqui e ele está com, não tem nenhum aviso aqui, tá? Então eu só dou dois cliques, ele já vai logar, tá? Aqui eu vou criar um projeto do zero, tá? Criar um projeto do zero. Vou botar aqui, ó. Veja que para eu ajustar o foco dele, ele é diferente do sensor de visão da Cognis. O sensor de visão da Cognis, a gente teria que ir atrás do sensor tinha uma entrada para fenda e a gente ajustava o foco manualmente, né? Aqui eu só dou um autoajuste, que nesse autoajuste ele já vai fazer o autofoco automático, que nem os leitores de código da Cognis possuem, né? Ah, Gabriel, tô achando a imagem muito clara, como que eu arrumo essa parte aí? Eu me lembro que na Cognix lá tinha a parte de exposição, de ganho, né? Aqui a gente também possui, tá? Como é que a gente faz para configurar isso, então? Aqui tem parâmetros externos, ó. Clico em parâmetros externos, ele já vai ter aqui o brilho que eu posso ajustar manualmente. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Coloquei, o brilho estava aqui, quase intermediário, vou colocar no mínimo e vou dar um autoajuste. Aqui ele vai autoajustar apenas o brilho, tá? Não o foco. Ah, ficou muito escuro agora. Ah, deixa do jeito que estava e arruma manualmente. Ó, a exposição está 75. O ganho está muito alto. Estou achando que está muito claro. Ah, vamos colocar um 10 e testar. Ah, agora ficou muito escuro. Coloca um 12. Achei que o 12 tá uma imagem boa. Ou 14. Então você pode ajustar até achar uma imagem com uma qualidade boa, né? Aqui eu consigo também fazer o ajuste manual do foco. Essa parte aqui é muito importante quando a gente está na linha de produção. Então, imagina que o cliente não pode parar a linha e você tem que fazer a captura da imagem para fazer a configuração, né? E tem que ajustar o foco tudo manualmente porque o produto está em movimento, né? Primeiramente, o que vocês vão fazer
quando você tiver que ajustar a imagem, quando ela estiver produto em movimento, é configurar o trigger, né? O trigger deve ser acionado com sensor, geralmente sensor fotoelétrico ou indutivo, indiferentes, tá? Então, a gente clica em modo de trigger, clica on aqui e vem em I/O Trigger. Aqui em I/O Trigger vai abrir já a parte de configurações, de settings. E aqui em Settings, vocês vão lá no manual, o diagrama de ligação, vai ter todos os cabos lá demonstrando qual que é a entrada, né, para pegar esse sinal e também qual que é o comum da entrada. Vocês selecionam qual que é o tipo de sensor, se é o sensor PNP ou NPN aqui. Vem aqui, por exemplo, na entrada zero, configura qual que é a borda. Eu quero pegar, eu quero que dispare o trigger quando o sensor estiver em nível alto, quando o sensor estiver em nível baixo, ou na borda de subida, ou na borda de descida, tá? Então eu consigo configurar tudo isso aqui, tá? Consigo colocar até um delayzinho ali se precisar, beleza? Bem intuitivo, bem fácil mesmo. Vamos voltar aqui, desligar o trigger, que como eu estou fazendo via software aqui, né? Não vou precisar. Tá, então, relembrando, ajustamos no autoajuste aqui, ajustamos o foco, ajustamos também a qualidade da iluminação, ajustando manualmente a exposição e o ganho. E eu estava falando com vocês a parte do foco, né? Esse foco manual que a gente vai utilizar ele quando o produto estiver em movimento. Bom, aqui eu tenho Focus Strip aqui, ó. Esse Focus Strip quer dizer qual que é a variação aqui da posição da lente para focar. Tá em 100. Se eu colocar em 100, pode ser que ela esteja muito grande, ó. Eu não acho um intermediário bom de foco, entendeu? Diminui. Coloca então, por exemplo, 50, 40 ou 10, tá? Que aqui embaixo ele vai variar de 50 e 50 daí, tá? Então pode ser que eu consiga uma qualidade muito melhor de foco, beleza? Então é bem fácil mesmo, ó, podem ver. Gabriel, por que eu não posso usar autofoco quando o produto estiver em movimento? Pode ser que ele não foque no produto, pode ser que ele foque no fundo ou em outra coisa. Então, geralmente, quando o produto está em movimento, a gente faz o foco manual, tanto em leitores e também em sensores e sistemas de visão. Beleza? Aqui tem a parte de iluminação. Gabriel, quero. A iluminação está muito forte. Ajustei a exposição, ajustei o ganho, e mesmo assim a iluminação está muito forte, está saturando demais os brancos. Venho em Custom, aqui, ó. Veja que ficou toda escura a imagem. Ele desligou todos os LEDs. Então eu consigo selecionar, olha que bacana, eu consigo selecionar quais os LEDs que eu quero deixar ligado. Talvez para melhorar a imagem. Às vezes, desligando um LED ou outro, eu consigo melhorar a imagem, tá? Ok? Aqui a duração do disparo do flash. Geralmente ele deixa padrão isso, tá? O resto é tudo padrão, tá? Essa parte não mexe, não precisa mexer muito. O que a gente mexe nessa parte aqui, o que dá para fazer é o seguinte. A gente consegue colocar a imagem, veja que a imagem está colorida, ó. Eu coloquei minha mão na frente aqui, está colorida. Eu consigo deixar ela na escala de cinza, monocromática. Mas como a câmera é colorida e eu estou convertendo para preto e branco, ele demanda um pouco de processamento. Então pode ser que a câmera ganhe mais processamento eu convertendo para monocromático, tá? Então a gente deixa sempre quase colorido, beleza? Tá, voltando aqui. O que a gente pode mexer mais aqui então, Gabriel? A gente pode mexer no ajuste de branco, mas geralmente ele ajusta já, o ajuste fica bom. E no sistema de visão, o SC7000, eu consigo limitar o campo de visão. Então, o que seria essa limitação de campo de visão, Gabriel? Eu consigo, por exemplo, tá vendo a imagem aqui, meu mouse? Não quero pegar todo esse campo de visão. Eu quero apenas focar nesse logo aqui, na embalagem atrás das informações. Eu consigo limitar o campo de visão em pixel para ele focar apenas nessa parte aqui, não ficar com os lados aqui aparecendo ou algo do gênero, tá bom? Show! Aqui então seria a primeira parte de configuração de imagem, tá? Configuração de imagem, foco, trigger, é tudo aqui nesse um aqui, ó. Veja que ele é sequencialmente, tá? Ele é tudo nesse um aqui, então a parte de configuração de imagem. Agora a gente vai para o 2. O que é o 2? Diferente dos sensores da Cognex, que a gente tirava qualquer foto e nessa foto eu conseguiria configurar qual que é a minha ancoragem para ancorar as ferramentas de inspeção ou a imagem. Eu não precisava ter só uma imagem padrão para fazer a configuração dela, né? Aqui é diferente. Aqui eu preciso carregar uma imagem para essa imagem seguir como base para mim configurar os parâmetros de inspeção. Deixa eu tirar aqui a imagem para vocês terem uma ideia. Ó,
tirei uma imagem. Então, essa imagem aqui vai ser a imagem padrão para mim configurar. Quero fazer o OCR aqui. Então, vai ser a partir dessa imagem. Se tiver outras imagens e possuir variação, ou talvez aquelas imagens, ocorreu uma falha naquelas imagens, eu gravei essas imagens, eu tenho que carregar essas imagens aqui no import, tá? Eu carrego essas imagens a partir de alguma pasta, posso salvar via FTP ou através do software mesmo. Carrego essa imagem ruim aqui e daí, após eu carregar essa imagem ruim, eu configuro o que deu rejeito nela, tá? Ela é um pouco diferente da Codes em relação a essa parte. Gabriel, como que eu configuro então um padrão de localização? Então, veja bem, no padrão de localização, a gente tem como padrão a localização padrão mesmo, que eu pego um padrão na imagem, ou depois lá em Tools eu consigo direcionar as coordenadas x, y e o ângulo de alguma ferramenta para utilizar ela como uma localização, tá? Então, vamos começar com o padrão. Veja que eu estou aqui na segunda parte de imagem, peguei uma imagem como padrão, agora vou adicionar uma localização padrão, tá? Cliquei aqui, Fixture, ativei. Aqui, aqui embaixo tem a área de procura. Então, eu seleciono qual que é a área de procura, por exemplo, vou selecionar aqui, eu quero procurar apenas nessa parte, vou limitar a área de procura. E o que eu quero que seja meu padrão? O padrão, lembre bem que tem que ser algo que ele esteja presente em todos os produtos que devem ser inspecionados, ele tem que estar presente, porque ele vai ser o nosso ponto de ancoragem. Então, eu posso usar ou o padrão que eu vou utilizar agora, ou posso usar uma borda, um círculo, diversas partes que a todo momento, na hora do disparo, ela vai estar presente, tá? Pode possuir sim uma variaçãozinha, que ele tem como pegar essa variação e locomover a ferramenta de inspeção, tá? Então, eu vou utilizar aqui esse código aqui, código QR Code, como padrão de localização, tá? Veja bem, show. Dei um next, ó, já tô com o padrão carregado aqui, eu tenho como, vou dar um teste RAM aqui para ver como é que tá, se tá bem preciso, ó. Viu? Tá localizando aqui. Gabriel, se eu colocar o dedo na frente, não vai localizar. Isso é normal, ó. Ó, eu consigo também ajustar a parte aqui, as partes de tolerância, muito importante, tá? Vocês vão perceber, quanto mais vocês pegarem o sensor para vocês mexerem, brincarem, né? Que é o tempo de processamento. Aqui, ó, quanto maior for minha sensibilidade da ferramenta de localização ou de qualquer outra ferramenta, mais tempo de processamento vai consumir do sensor de visão, tá? Então, ó, se eu tiver aqui no máximo, vai consumir bastante processamento, ó. Só que também vai dar pouca falha, quase nunca vai falhar na localização do código, tá? Se eu colocar uma sensibilidade menor, o processamento vai ser muito mais baixo, tá? Porém, pode ser que em algum momento ou outro ele identifique que essa parte seja o código, tá? Como ele utiliza a acessibilidade um pouco menor. Então, sempre deixa intermediário, ou se há algo que tem um contraste muito grande e não esteja nada parecido na imagem, pode colocar acessibilidade baixa, tá? Então, isso você pode fazer o ajuste aí devagar, com calma, tá? O que é bacana, eu consigo também aqui ajustar a parte de qual que é os parâmetros de ângulo para localizar o código, ou também qual que é o mínimo score que eu quero que identifique o código, ou não é só o código, mas o padrão de localização, tá? Eu coloquei 45, 45 aqui, posso colocar menos 180 a 180 sem nenhum problema, mas vai consumir muito mais processamento, lembrem disso sempre. Ó, coloquei 180, 180. Então posso girar à vontade que vai ficar localizando, tá? Beleza? Vou colocar ali sensibilidade um pouco menor para a gente ter uma ideia de como que é o tempo de processamento em relação ao OCR, né? Aplicação de OCR que eu vou explicar para vocês em breve. Deixei 45, 45, já é uma tolerância boa de ângulo, tá? Já é uma tolerância considerável. Tá, configurei os padrões de imagem. Lembre que primeiramente configure os padrões de imagem, aqui foco, iluminação, exposição, ganho, tá? Depois eu seleciono uma imagem padrão, uma imagem de base. Posso utilizar a ferramenta de localização aqui, ou se não posso utilizar uma ferramenta de
de localização das ferramentas. Tem outro, eu vou explicar em breve, peraí, que vai ficar mais claro. Ó. Vou desativar, vou deixar ativado. Deixa eu ativar. Tá? Aqui. Aqui em Tools eu tenho toda a parte das minhas ferramentas de inspeção. Tem muita ferramenta de inspeção, diferente do sensor de visão da Cognos que tinha limitação, tinha umas 15 ferramentas ou até menos, não lembro agora de cabeça. Essa aqui tem muitas, essa aqui tem 26, tá? 26 ferramentas. Veja bem, aqui na parte de medição, eu tenho identificação de cor, muito boa, tá? Funciona muito bem essa identificação de cor, tá? Eu não vou explicar clicar em ferramenta por ferramenta, que eu acho que o bom mesmo é vocês pegar o sensor de visão, ir brincando, testando, para vocês terem uma ideia. Mas qualquer dúvida, Gabriel, não estou conseguindo fazer funcionar a ferramenta de cor ou ferramenta de diâmetro, pode me chamar, tal. Eu, o Jonas ou o Eduardo, tá? Que a gente vai atender vocês, beleza? Então, aqui na parte de medição, eu tenho identificação de cor, ângulo, diâmetro, variação de brilho, variação de contraste, medições de bordas aqui, tá? A gente obtém esse valor em pixel e a gente pode converter para milímetro utilizando uma ferramenta aqui, a ferramenta de uma calculadora que tem aqui, a gente já converte diretamente pelo software, tá? Aqui a parte de ponto e linha, que eu consigo, por exemplo, aqui, veja que ao lado já tem uma imagem que tem uma pequena explicação do que faz essa ferramenta. Então é muito intuitivo, tá? Aqui eu tenho a identificação em escala de cinza, tá? Linha, ângulo de linha, tá? Pode pegar aqui um exemplo de aplicação aqui, se eu colocar para identificar uma linha aqui e a linha possui uma variação em ângulo que eu vou delimitar ali, ele gera falha, tá? E aqui eu faço a medição de borda para borda, tá? Várias bordas. Parte de existência. Essa parte de existência é muito bacana que a gente vai conseguir atrelar. O que é essa parte de existência? Ele vai identificar se está presente na imagem, numa área que eu delimitei ali, um círculo, uma linha. Esse spot aqui é o blob. Esse blob por exemplo, uma sujeira em cima de uma superfície ou um objeto irregular, sabe? Objetos irregulares a gente consegue fazer, verificar a existência desses blobs ou spot, como é chamado, ou também pode fazer a contagem em count ali. Existência de borda novamente. Aqui é a linha, aqui é a borda. A linha é diferente da borda que eu consigo colocar uma angulação maior, tá? E padrão, existência de padrão. Nessa parte de existência aqui, ó, se eu vir aqui em localização, eu consigo colocar uma ferramenta de existência, por exemplo, uma borda. Eu vou botar um exemplo agora para vocês verem, tá? Que essa aqui pode ser uma ferramenta de ancoragem nossa. Eu quero que identifique toda vez que eu quero que essa parte aqui, essa borda aqui do objeto, seja a minha ferramenta de localização. Como que eu faço isso? Não quero usar padrão porque por algum motivo não consigo usar padrão. O padrão não se comporta bem nessa aplicação. Então, coloquei ali para ver se a borda está presente ou não. Tem como ajustar os parâmetros aqui, tá? Vou mostrar para vocês a sensibilidade da borda, tá? Olha, aqui já vai dar um gráfico, tá? De sensibilidade. Aqui, ó, aqui indiferente que quanto menor for a acessibilidade, mais rigorosa vai ser para identificar a borda. Veja, se eu diminuir, a acessibilidade já assumiu a borda. Eu consigo acompanhar aqui no gráfico, ó, esse histograma aí do lado, ó. Então tem que ficar em referente a essas bordinhas aqui. Qual que é o método de julgação para falar se é bom ou ruim? A existência da borda, tá? Aqui eu consigo verificar qual que é a polaridade. Como que eu consigo identificar isso? Em relação à seta aqui, ó, ela está indo da borda do preto para o branco. Então eu coloco black, white aqui. Qual que é o tipo de borda? A melhor borda aqui em relação ao histograma, a primeira borda, a última borda ou configura manual. Deixe sempre a melhor borda aqui, tá? Bom, então utilizamos a ferramenta de linha, tá? Para utilizar ela como nossa ferramenta de ancoragem nas outras ferramentas de inspeção. Como eu vou fazer isso? Então, eu vou extrair daquela ferramenta de existência de linhas coordenadas x, y e o ângulo, tá? Então, eu venho aqui, coloco x, y e o ângulo. E dou um create. Pronto, ó, veja que já ancorou aqui. Ah, Gabriel, tá aparecendo 2x, 2y ali. O que que é isso?
ferramenta de borda, ela pega duas coordenadas em x, duas coordenadas em y para se fixar, tá? Então, por isso. Mas qual que eu escolho, então? Estou meio indeciso. Pega sempre sequência. Se você pegou esse x, pega esse y. Se pegou esse x, pega esse y. Pode ver que aqui é o começo do ponto e aqui também é o começo do ponto em x e aqui o começo do ponto em y. Aqui é o final do ponto em x e o final do ponto em y, tá? Aqui eu coloquei os dois, começo e começo de x e y, tá? Poderia também colocar, por exemplo, o começo de x e o final de x. Downgrade? Poderia também, só que ficaria mais para cima aqui o ponto, tá? Mas isso, eu quero que vocês entendam que é só o ponto, tá? Vai ficar fixado, a borda vai permanecer aqui, tá? Beleza? Mas deixa sempre em sequência aqui que fica muito melhor. Pronto. Dou um close. Tá, aqui então eu tenho a minha linha, que é a identificação, tá? Veja que eu peguei o começo de x e o começo do y, então o fixture tá bem aqui, ó, viu? Viu? Tá bem aqui. Então, tranquilo. Tá, então agora eu coloquei a ferramenta que eu quero que seja a minha de localização e criei o pontos de ancoragem para ela, tá? É importante que eu coloque ela em esse fixture aqui, porque não tem como a gente ancorar diretamente da ferramenta de existência de linha, tá? Vamos lá e vamos adicionar mais ferramentas, tá? Então, essas aqui são as ferramentas de medição que eu expliquei para vocês, tá? A de existência também expliquei. Aqui tem a ferramenta de contagem. Então, eu consigo fazer a contagem de bordas, contagem de padrão, contagem de blob ou spot, como é chamado. Veja que aqui estou fazendo a contagem, ó. Tem um exemplo aqui do lado que eu tenho 6, aqui eu tenho 4, tá bem tranquilo. A parte de reconhecimento. Eu tenho a parte de reconhecimento de contraste, que ele é uma ferramenta como se fosse uma ferramenta de reconhecimento como se fosse a medição de contraste, só que é um pouco mais refinada. Tem como eu treinar parâmetros mais rigorosos, tá? Mas vou falar para vocês que a ferramenta de contraste inicial, ela já dá conta de quase tudo, tá? Que é essa aqui, tá? Poucas vezes a gente vai utilizar essa aqui. OCR. OCR é uma das ferramentas que a gente mais vai utilizar, tá? A parte de OCR, tá? Com certeza. E o CR da Rick Robot é muito, muito, muito bom. O reconhecimento ótico de caracteres é muito bom. O da Unix era um porre, porque a gente tinha que treinar caractere por caractere, e às vezes a gente demandava muito tempo em cima desse treinamento de caracteres, tá? Tem também a parte de reconhecimento de cor. Mesma coisa do reconhecimento de contraste, é que é uma ferramenta mais refinada, mas eu ainda indico usar a ferramenta mais simples, tá? Ela se sai um pouco melhor, tá? Olha que bacana, o sensor de visão eu já consigo fazer reconhecimento de código. Então, se eu tiver geralmente a gente tem um código, poderia aqui identificar o código, por exemplo, ó, o QR Code, e eu utilizar a identificação do QR Code como minha ferramenta de ancoragem. Então, veja que bacana, né? Então, deixa eu clicar ali, vai adicionar a ferramenta. Deu uma travadinha aqui, às vezes dá essa travadinha no software. Ó, aqui é reconhecimento do código. Aqui eu seleciono qual que é o código, qual é o código zoom D que eu quero, ou posso desselecionar todos, ó, bem tranquilo. E aqui o código 2D, Data Matrix ou QR Code. No caso é um QR Code. Veja que como eu tenho toda a área para identificar o QR Code, ele já identificou o QR Code, ó, já está aqui, ó, viu? Já tem até a informação que está dentro dele, ó. É de um site, beleza? Número de código para ser identificado. Olha que bacana. De código. Tá, eu vou adicionar agora aqui a ferramenta de OCR, tá? Que eu falei que eu vou mostrar para nós aqui, para vocês. Fiz a ferramenta de OCR e eu quero que ela seja ancorada à minha ferramenta de borda. Então eu vejo aqui a fixture, informação de fixture. E aqui eu seleciono qual que é o OCR que eu quero fazer, ó. Ó, vou pegar esse Made in China aqui, ó, 01. Ó, veja quão bom que é o OCR da Hiccup. Ele já identificou, não precisei treinar nada, ó. Nada, 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 nada. Beleza? Aqui eu consigo depois carregar o arquivo em Deep Learning, tá? Mas isso deixa pra gente que a gente faz, vocês encaminham as imagens, ou a gente ajuda vocês, que a gente cria um arquivo em Deep Learning, tem como carregar aqui. Quando o cenário for muito difícil, mas tem que ser um cenário muito difícil mesmo, tá? Geralmente não precisa, ok? Ah, Gabriel, deu falha. O que que é que tá dando falha aqui? Passo do limite de caracteres 10 aqui, ó. Só isso, ó. Coloca 50 e aumenta aqui.
Pronto. Pronto. Vamos ver as outras ferramentas. Então, vemos reconhecimento aqui. Eu mostrei a ferramenta de leitura de código e a de OCR que está linkada aqui já, tá? Tenho ferramentas de lógica, então aqui eu consigo fazer um módulo if, condição de juízo, eu consigo também fazer condição com duas, três ferramentas aqui dentro, tá? Ferramenta de lógica Jude, que a gente faz lógicas com AND, NOR, OR, NOT, tá? Juiz combinado, isso aqui é uma ferramenta que a gente mais pode utilizar para fazer alguma lógica, tá? Comparação de strings e a ferramenta de calculadora, tá? Então são ferramentas de lógica, você tem que, quando chegar o sensor de visão de vocês, ir brincando, testando, tá? Mas são bem intuitivas mesmo, tá? Nada difícil, ok? Tem a ferramenta de detecção de defeitos, ela funciona com Deep Learning também, tá? Então, para pegar defeitos estéticos, tá? Mas ela é meio ruim de configurar, eu já testei, tá? Mas vão testando quando chegar o sensor de visão de vocês, tá? Mas é bem bacana, eu consigo carregar quais são as imagens boas e as imagens ruins, não delimitar a área, e ela já cria uma rede neural própria dentro do sensor de visão, tá? E aqui a parte da localização, tem essas duas localizações aqui que são para alinhamento robótico, tá? E aqui a parte do fixture que eu mostrei para vocês, ok? Então, depois que eu configurei a imagem e o foco, configurei a imagem padrão, configurei a ferramenta de inspeção, eu vou na parte de output aqui. Aqui eu consigo fazer a configuração das saídas, tá? Por exemplo, a saída 0 aqui, saída 1, configurar ela, tá? Bem simples. Tem também como fazer resultados das ferramentas, tá? Por exemplo, esses resultados das ferramentas eu configuro qual que é a informação que eu quero enviar via protocolo, tá? Então eu consigo configurar, eu quero que você envie aqui, ó, o OCR, a informação do OCR, que seria o que ele está lendo aqui, se é Made in China. Então ele vai enviar via protocolo Made in China, tá? Então eu posso enviar diversas informações coordenadas em XY, inúmeras informações. Beleza? No mais seria isso, tá? Aqui eu vou ter, depois que dá um dono, cria um projeto. Setup, eu vou criar o projeto setup aqui. Dou um OK. Pronto, já está funcionando aqui. Eu tenho, aqui eu consigo dar um trigger manualmente, ó, um por vez, tá? Ah, Gabriel, não está aparecendo nenhuma ferramenta aqui. Como que eu faço? Vem aqui, nesse luzinho aqui, seleciona aqui ferramenta você quer que apareça. Ó. Eu quero que apareça o CR, todos, ou todos. Ah, não está aparecendo mesmo assim. Dá um clique em cima de um aqui e já vai aparecer, ó. Temos também a interface aqui, ó, monitoramento da câmera. Aqui é uma interface mais como se fosse a parte da Kunix lá que tinha a parte de interface web, só que é uma interface própria do software, tá? Então aqui ó, ele aparece já o total de rejeito, total de detecção, o tempo de inspeção, tá? Então, ó, eu estou com três ferramentas aqui: código, borda e do CR, ó, Made in China, tá aparecendo aqui. Ó, se eu colocar a mão na frente, vejo que é muito rápido, tá? Esse tempo, na verdade, tá alto, eu consigo diminuir muito mais esse tempo aqui, tá? Foi em relação aos parâmetros, eu configurei parâmetros altos ali, beleza? Clica no Edit de novo. Ah, Gabriel, a gente utilizar muito FTP lá, nos sensores e eleitores da Codex. A Rick Robot também tem, eles possuem também. Aqui na parte final, que a gente vai configurar a parte de comunicação, tá? Aqui é a parte de comunicação. Então, aqui em cima tem a parte de comunicação. Deixa eu apagar aqui. Ah, quero adicionar uma comunicação. Então, eu tenho como configurar a parte de FTP aqui, tá? Aí eu posteriormente vou fazer um vídeo como funciona, como configura essa parte de FTP, separado desse, para não ficar muito extenso. Ele já tá grandão, tá? Mas é bem simples. Conseguiu adicionar um protocolo Ethernet IP, F- ou protocolo TCP mesmo, tá? Eu consigo enviar informações para uma porta IP ou buscar informações na porta delimitada aqui no software. Tem essas duas meios de enviar ou buscar informações via FTP, tá bom? O que mais eu queria mostrar para vocês, que é muito bacana. Parte de gravação de imagem. Ou posso fazer via FTP ou aqui, ó. Eu apenas dou um clique aqui
Quando fica laranja, já está gravando imagem, tá? Olha que bacana. O que que é o ruim? Se você tiver os gráficos selecionados aqui, ele vai aparecer os gráficos na imagem, tá? Então pode ser que incomode o cliente em relação a isso. Mas só isso. Ah, não quero mais gravar. Dou um clique aqui, ó, vai gravar, vai salvar as 4 imagens. Ah, onde é que foi? Qual pasta foi? Aqui, ó, tá nessa pasta. Beleza? Aqui eu carrego as imagens da pasta que eu gravei, ou de outra pasta que eu mandei, tá? Eu clico aqui nessa adicionar folder, ó, já tem as imagens que eu gravei ali, clico ali, selecionar pasta, ó, já carregou as 4 imagens. Olha que bacana. Consigo ver aqui qual que as imagens, o que que deu de erro, ou envio via FTP. O bacana é que se eu enviar via FTP, não vai aparecer a parte dos gráficos, mas se eu tirar os gráficos aqui no olho, também não aparece. O que vai aparecer sempre é esse OK aqui, tá? Então aqui eu carrego as imagens, beleza? No mais, no básico seria isso, tá? Tá, pessoal? Aqui eu disparo o trigger via software, aqui o trigger repetitivo, tá? Mas no mais seria isso, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, tá? Na engenharia de aplicação, que a gente tira qualquer uma dúvida mais específica, tá bom?